De um lado está o homem sem afeto natural, e do outro Pai bondoso para libertar do mal. Deixe Deus trabalhar como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso Rei, nosso Pai, quer agora restaurar você. Desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. São histórias diferentes, tão difíceis de entender, mas Jesus continuamente abre os braços pra você. Deixe Deus trabalhar como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso Rei, nosso Pai, quer agora restaurar você. E agora reconheço teu valor, pois no momento em que Ele me tocou, velho homem transformou em um vaso de amor. Deixe Deus trabalhar como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso Rei, nosso Pai, quer agora restaurar você. Restaurar, Ele quer restaurar você. Cordial bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Tá camarada melhor. Amém. Ok. Esse aqui é melhor? É melhor o outro, né? Tá, ok. Que bom estarmos aqui nesta manhã, após atividades tão maravilhosas como a Escola Sabatina, como as músicas que nós cantamos e também as mensagens musicais, também a participação com as crianças. Enfim, meus amigos, o sábado ele é especial. E é especial porque é dia do Senhor, é o dia santo,
e é o dia em que nós nos reunimos de uma forma bem especial para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E nós viemos aqui nesta manhã para adorá-lo, para dar. Você não veio aqui simplesmente para receber. Você e eu devemos vir à igreja para dar. É o coração a Deus, dar a vida a Ele. E assim você recebe naturalmente, porque Deus é bondoso, é maravilhoso. Mas você tem que vir aqui para dar, se doar ao Senhor. Não somente uma oferta financeira, mas o seu coração acima de qualquer coisa. Nós estamos com saudades da Meire. A Meire já não vem aí há uns 3, 4 dias. Quando ela chegar aqui, fala para ela que ela vai cantar 4 músicas seguidas. É que ela está ouvindo aqui no celular, viu, irmãos? Então, Meire, um abraço para você, para o seu marido, também para a Hayley. Estamos orando por essa criança que esteve enferma há alguns dias. Que Deus abençoe essa criança, né? O Osvaldo também é alvo de nossas orações. Osvaldo Paca. Tivemos o privilégio de visitá-lo no hospital. E nós estamos em oração por ele. Falando em oração, irmãos, hoje eu quero fazer uma tarde de oração com vocês. Mas de que forma? Após o almoço, a partir das 2 horas, nós queremos que famílias estejam em oração, de meia em meia hora, até a programação da noite, tá bom? Então agora eu vou fazer uma pergunta. Então quem estiver disposto vai somente levantar a mão e gravar na sua mente o horário de você orar. Onde você estiver, sendo aqui na igreja, sendo na sua casa, neste horário, você estiver dormindo, coloca o relógio para despertar e acorda e ora, tá bom? Meia hora. Então levante a mão aqueles que querem orar 2 horas da tarde. Levante a mão. Ok, obrigado. Então você que levantou a mão, você grava o seu horário, porque não preparamos papel para isso. Você vai orar quanto tempo? O tempo que você quiser. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, enfim. Então 2 horas. 2h30. Quem está disposto? Então temos lá atrás 1, 2, 3, 4. Ok, 5 pessoas. 2h30. 3 horas da tarde. Quem gostaria de nesse momento dedicar-se ao Senhor através da oração? Ok, 3 horas. 3h30 da tarde. Você vai se ajoelhar ou sentado mesmo, mas é melhor ajoelhado. É 3h30, né? 3h30 da tarde. Quem vai orar? Ninguém? Ok. 3h30. Muito bem. 4 horas da tarde. Aqui. Você que está levantando sua mão, por favor, grave o seu horário, tá? 4 horas da tarde. 4h30 da tarde. 4h30. Lá atrás, 2 aqui, ok. Marque o seu horário. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, ok. 5h30 da tarde. Quem gostaria de estar em oração neste momento? Obrigado, obrigado. Agora que hora? A idade vai chegando, então a gente vai. 6 horas da tarde. Ok, a Glori, lá atrás, o Éder também. Muito bem. 6h30. 6h30 da tarde, ok. Tira o seu tempinho para orar. 7 horas da noite. 7 horas, alguns já estarão chegando na igreja. Amém. 7h30, já estaremos aqui praticamente na igreja. 7h30, você vai vir, vai se ajoelhar e orar. Ok, 8 horas da noite. É o horário que está começando aqui. Amém. E aí nós temos a corrente de oração normal, que já é feita durante o programa. Então até aí vamos orar. Parabéns, que Deus abençoe. Irmãos queridos, hoje à noite a festa está sendo preparada. Já estamos aqui em fase de preparação. O tanque já está pronto, a água está sendo aquecida e as flores ainda, o tanque já está bonito. Ele vai ficar mais bonito ainda, porque depois do almoço as irmãs estarão enfeitando mais. O tapete vermelho nós já temos as flores, as palmas, temos as pétalas de rosa, temos as becas. A festa está preparada. Amém. Só falta você. Amém? Amém. Então hoje à noite, para a honra e glória de Deus, teremos uma festa que bem vai tremer. Amém. Vai tremer, irmãos, porque Deus vai habitar conosco. Ele já habita conosco. E nessa noite, de forma especial, Ele vai ser honrado e glorificado por muitas pessoas que estarão se batizando para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Nós temos hoje mais de 10 pessoas que vão se batizar. Amém.
nós estamos com o objetivo de batizar muito mais. E se há alguém aqui nesta manhã que ainda não tomou a sua decisão, você pode tomar, que dá tempo. Dá tempo de você tomar a sua decisão e ser batizado. Se você tem um filho, uma filha que está na idade do batismo, e essa criança está pedindo batismo e está preparada, ou seja, já conhece o caminho, não impeça. Apoie o seu filho e que ela seja batizada nesta época tão bonita aqui na região, que é a época do outono, né? Na época do outono. Amanhã à noite está previsto o nosso encerramento. E amanhã à noite eu gostaria de falar aqui. Estamos orando para que, se Deus quiser, Ele confirme, né, aquilo que nós intentamos. Amanhã à noite vamos falar sobre a morte. Mas é sobre a morte e ressurreição. Amanhã à noite, tá bom? Então você convida quantas pessoas você quiser. E lembrando, irmãos, que nós estamos aqui nesta igreja desde sábado passado. Então está completando aí 8 dias. Não? 9 dias. Quem está aqui e não faltou nenhuma noite dessa semana especial? Olha aí, parabéns. Então você pegou temas especiais e parabéns por isso. Mesmo com chuva, na quinta-feira, a igreja estava cheia de gente. Deus seja louvado por isso. Nesta manhã, eu quero falar aqui sobre o sábado como dia da criação e dia da redenção. Esse é o tema desta manhã. É só um lembrete mais, irmãos. Aquele que vai se batizar hoje deve trazer uma segunda muda de roupa. Não se esqueça. Se esquecer também não há problema. Ele dá um jeito aqui. Portanto, você viu. Mas procura não esquecer de trazer uma segunda muda de roupa. Além da roupa, lógico, você vem para a igreja, roupa caprichada, mas numa sacola você traga aí uma bermuda ou uma calça comprida e uma camiseta, além das suas vestes íntimas, porque a gente vai dar uma beca para você. Não sei que cor que é branca, então ainda mais, tem que trazer uma roupa por baixo, né? Porque se você entra na água e aí quando você batiza, a roupa cola no corpo, então tem que ter uma roupa por baixo, senão vai ficar indecente, certo? Aí depois do batismo você vai voltar, vai se trocar, né? E você retorna para cá para receber o certificado de batismo. Não sei se tem o livro de recepção do novo membro, mas enfim, o certificado você vai ter hoje, tá bom? Eu não me esqueço do meu batismo. Foi dia 30 de novembro de 1991. Eu tinha 19 anos. Foi um espetáculo, mas foi também numa tarde de sábado, assim, né? Já chega no pôr do sol ali. E foi o dia mais feliz da minha vida. O dia que eu fui batizado para a honra e glória do Senhor Deus. Amém. O meu arrependimento é porque eu não nasci num lar cristão adventista. Mas Deus sabe todas as coisas. E com 19 anos eu fui batizado. Fui o terceiro da família. Primeiro foi o Luiz e o Pedro. Depois de 5 anos eu fui batizado. E depois, em 3 meses após o meu batismo, veio o Antônio, o Cirilo e o Pedro. Não, Pedro não. O Antônio, o Cirilo e o Assis, que foram batizados. E há 1 ano e pouco, meus pais foram batizados. Foi dia 20 de dezembro de 2008. Então faz aí 1 ano e alguns meses. Deus seja louvado por isso. Antes, porém, vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Grande Deus, soberano Pai, nesta manhã maravilhosa na Tua presença, nós pedimos o derramamento do Teu Espírito na vida individual de cada um de nós. Abra, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a Tua mensagem, a Tua palavra. Que nada venha atrapalhar o Senhor nos ensinar e nos transformar mediante o poder da Tua palavra. Abençoa cada homem, cada mulher que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, os planos para o futuro que temos. Colocamos e depomos tudo em Teus braços. Cumpra-se em nós, ó Pai, conforme o Teu desejo. E rogamos que abençoe especialmente a Hayley, que esta criança tenha saúde, que o Senhor venha dar uma vida abundante para ela. Abençoa seus pais. E também oramos em prol do irmão Osvaldo. Ó Pai querido, que este homem receba a Tua bênção,
Que o Senhor visite ele, que o Senhor esteja com ele. E que o Senhor venha dar a ele a cura e a libertação, para que muito em breve ele esteja aqui na igreja para glorificar o teu nome. Cumpra-se nele o teu plano, Senhor. E a todos nós aqui pedimos as mais ricas bênçãos dos céus. E que o Senhor mesmo seja o nosso pregador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Vamos fazer aqui um estudo bíblico. Vamos ver vários textos da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Está escrito assim, ó. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Até aí. Irmãos, a frase achei-me em espírito é em visão. A palavra espírito aqui é com letra minúscula. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele teve uma visão no dia do Senhor. E esse homem aqui é João, o evangelista que escreveu o livro do Apocalipse. Irmãos, aqui diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Muitos evangélicos com boa intenção afirmam que esse dia do Senhor é o domingo. Se você ler os comentários bíblicos no rodapé de muitas Bíblias, você vai ver que o comentário diz dia do Senhor, domingo. Mas veja que aqui não menciona que dia que é. Só fala que o Senhor tem um dia. Dia do Senhor. Só que aqui não fala que é o sábado, que é o domingo, que é a segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Só fala que o Senhor tem um dia. É um dia exclusivo dele. Agora a Bíblia tem que ser estudada no seu texto e contexto. Portanto, abra sua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 2. E vamos ver qual é o dia do Senhor, de acordo com Apocalipse 1, verso 10. Veja aí Marcos 2, versículo 27 e o verso 28. São Marcos, capítulo 2, versículo 27 e o verso 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos, o sapato foi feito por sua causa, ou você foi feito por causa do sapato? O sapato foi feito por sua causa, porque você precisa dele. A Bíblia diz que o sábado foi estabelecido, foi feito por causa do homem. Ou seja, porque nós precisamos do sábado. E o verso 28 diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que essa palavra também? É porque Ele é Senhor do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. E é Senhor também do sábado. Autor. Jesus é o autor do sábado. Então o dia em que João teve a visão das mensagens do Apocalipse foi o dia do Senhor, que é o sábado, não é o domingo. No original grego, o dia do Senhor se escreve Kyriake Remera. Kyriake vem da palavra Kyrios, que é Senhor. Remera, dia. Kyriake Remera, dia do Senhor. E aqui fala que o dia do Senhor é o sábado. Amém? Amém. Então João estava no sábado quando recebeu a presença de Cristo e a revelação, ou as revelações das profecias do Apocalipse. Agora nós vamos ver na Bíblia o estabelecimento do dia do Senhor como o memorial da criação, e depois vamos ver como memorial da redenção. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 1, versos 1 em diante.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Até aí. Meus amigos, olha para frente, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que estava a terra? Sem forma e vazia. E o que é que havia ali? Por sobre as águas. Muito bem. E a Bíblia afirma, meus amigos, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas observe: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia e escura, em trevas. Você consegue imaginar uma coisa sem forma e vazia? Você consegue imaginar uma coisa assim? Não tem forma, não, é vazio e ainda tem trevas. Assim era a terra antes de ser criadas as coisas dela. Mas observe, meus amigos, que chegou o Senhor Deus. E Deus chegou trazendo a solução. Ele chegou e disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Irmãos queridos, eu pergunto nesta manhã, e pergunto agora de coração a coração: como é que está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua família? Como está o seu coração? Como está a sua vida? A sua vida está sem forma? A sua vida está vazia? A sua vida está em trevas? Eu não sei como está a sua vida, mas seja como ela estiver, quando Deus chega na sua vida, Ele chega trazendo a solução. E Ele diz assim: haja luz. E a luz, meus amigos, inunda a sua vida, e as trevas vão embora. Aquilo que não tem forma, Deus cria. Aquilo que está vazio, Deus preenche o vazio. E aquilo que está em trevas, Deus expulsa as trevas da alma, porque Deus é luz. Eu digo a você uma coisa: quando Deus chega na vida do ser humano, Ele transforma a vida. Irmãos, se falta felicidade para você, Jesus traz a felicidade. Se falta amor na sua vida, Ele traz o amor. Se falta paz na sua vida, Ele traz a paz. Enfim, Jesus é luz, e quando Ele entra na sua vida, não importa como ela esteja, Ele transforma você. Porque Deus disse: haja luz, e houve luz. E Ele começou a criar as coisas aqui nessa terra. E quanta beleza Ele criou! Ele começa a criar em você, ou na verdade é recriar a sua imagem e semelhança. Ele devolve o amor, a felicidade, a paz, a bondade, a misericórdia. E o ser humano passa a viver quando Deus entra na sua vida. Sem Deus, a sua vida vai continuar em trevas. Sem Deus, a sua vida vai continuar vazia, sem forma. E uma vida assim, meus amigos, é um abismo. Mas Deus é maior. Deus pode todas as coisas. Amém. O Espírito de Deus, irmãos, Ele pode entrar nessas trevas e pode fazer um milagre que ninguém pode fazer a não ser Ele. Amém? Amém. Agora veja a criação divina. O verso 5: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Irmãos, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Mas aparece a palavra domingo aqui? Não. Mas veja que Deus simplesmente chama primeiro dia. E um dia, irmãos, ele é composto de uma tarde e de uma manhã. A palavra tarde compreende o período escuro, e a palavra manhã o período claro. Ambos de 12 horas, formando 24 horas, um dia. A palavra dia aqui no original hebraico é Yom. É um dia de 24 horas. Não é um ano. Aqui não tem aplicação profética do princípio de ano. Deus não levou um ano para criar a luz, ou não levou 6 anos para criar as coisas nessa terra. Deus, irmãos, Ele só usou ali cada dia para estabelecer a semana da criação. E a semana, que são 7 dias, essa semana não muda. O seu ciclo semanal não muda.
Uma vez alguém falou: pastor, como é que você sabe que o sétimo dia é o sábado? Que o sábado é sábado? Eu falei: como é que você sabe que o domingo é domingo? As pessoas, irmãos, às vezes, para não guardar o sábado, inventam coisas. Mas como é que guardam o domingo? E sabem que o domingo é domingo? Ah, meus queridos amigos, o ciclo semanal não muda, porque Deus estabeleceu para todo sempre, porque o sábado é o memorial da criação. Agora observe, meus amigos, o versículo 8. Gênesis 1, verso 8. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Eu pergunto, no primeiro dia da semana e no segundo dia, a Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou? Não. Só usa tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Vamos então para a terça-feira, o versículo 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Aqui também não fala que Deus descansou, abençoou e santificou. Vamos para o versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Versículo 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia, quinta-feira. Vamos agora para o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia, que é sexta-feira. Agora o capítulo 2, versículos 1 em diante. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera até aí. Aqui temos o ciclo semanal. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 6 dias. Mas a semana tem 7 dias. Então o que Deus fez no sétimo dia? Descansou, abençoou e santificou. Deus fez 3 coisas no sétimo dia. Vamos repetir? Primeiro, ele descansou. Segundo, abençoou. E terceiro, santificou. Essas 3 coisas Deus fez em algum outro dia da semana? Não. Tem gente que fala que todo dia é santo. Não é. Irmãos, o único dia da semana que é santo é o sétimo. Isso não quer dizer que você deve adorar a Deus só no sétimo dia. Não tem nada a ver. Mas o sétimo dia é exclusivo. É 24 horas sagradas. A gente faz uma simples comparação, irmãos. Uma simples comparação. Toda comparação tem seus limites, mas nos ajuda a entender. Por exemplo, homens, só os homens devem responder agora. Que dia que é o Dia Internacional da Mulher? Ai. Parabéns. É o dia 8 de março. Não sei se aqui comemora, né? Mas no Brasil, o Dia Internacional da Mulher é o dia 8 de março. Mas eu pergunto, o marido deve lembrar da mulher só nesse dia? Só nesse dia? Não. E nesse dia, por favor, hein? Ó, cartão, flores, né? As mulheres já começam a manifestar. Irmãos queridos, né? Uma máquina de lavar? Misericórdia. Tem homens aqui que, né, tem que orar muito. Mas irmãos, olha aqui. Que dia que é o dia das mães? Não sei se aqui tem dia das mães. Tem? Aqui ainda funciona o segundo domingo de maio. Agora, você deve lembrar da sua mãe só no segundo domingo de maio? Não. Então, meus queridos amigos, vejam, são simples comparações. O dia do Senhor é o sétimo. Agora, você não deve lembrar de Deus só no sétimo dia. Tem adventista que é adventista só do sétimo dia, né? E no sétimo dia nós temos que ser adventistas dos 7 dias da semana e nos 7 dias da semana. Queridos amigos, Deus descansou, abençoou e santificou. Deus cansa? Não. Então o que significa esse ato de descansar? É que Deus parou de criar. O que Ele criou no sétimo dia foi o descanso. Mas Ele parou. Isso indica que você deve parar de trabalhar. Você deve, meus amigos, descansar nesse dia. Agora, descansar nesse dia não significa que você vai dormir o dia inteiro. Você sabe que descanso, irmãos, também significa você mudar de atividade. Eu vou dizer para você, pode não parecer, mas para mim, que estou aqui nos Estados Unidos, é um descanso.
Embora a gente dormiu nessa semana, pastor, 1h30, 2h30 da manhã. Teve dia que eu fui dormir 3 horas da manhã. Mas para mim está sendo um descanso. Não porque estou mudando de atividade, estou mudando de localidade pelo menos. Então para mim já é algo diferente. Então quando você muda de atividade, também você pode proporcionar um descanso. E quais são as atividades do sábado? São atividades maravilhosas, como nós estamos fazendo aqui, e vamos ver durante o tempo, durante o sermão. Agora, Deus não só descansou, Ele também abençoou. E como mencionamos na semana, esse ato de abençoar tem uma bênção especial, queridos amigos, para os guardadores do sábado. E essa bênção só recebe quem guarda o sábado. E você sabia que os maiores milagres de Cristo foram realizados no sábado? Os grandes milagres de Cristo foram realizados no sábado. Irmãos, o sábado é dia de Deus realizar milagres. Não só no sábado, lógico, mas também no sábado, mas de forma especial no sábado. Eu digo a você, Deus realiza milagres na sua vida. Basta você crer e guardar o dia do Senhor. Irmãos, o sábado, ele é o dia mundial da alegria. Porque há uma bênção no sábado. Não há uma maldição, há uma bênção. Agora, a Bíblia diz também que Deus santificou. E aí nós temos praticamente toda a diferença. A palavra santificou é porque o sábado é santo, é separado. Irmãos, você não deve usar as horas sagradas do sábado como você bem entende. Porque se é santo, como de fato é, você deve pedir para aquele que o santificou as ordens de como guardar o sábado. E é o que nós veremos hoje. Como é que guarda o sábado? Pode tomar banho no sábado? Pode comer no sábado? Então tem coisas que nós temos que entender da maneira como Deus pede. Agora, queridos amigos, o sábado é sagrado, é santo. Deus instituiu, e esse dia nós devemos reservar de forma exclusiva somente para Ele. Agora, queridos amigos, observe que aqui o sábado está relacionado com a criação. É o memorial da criação, é o aniversário da criação. Vamos confirmar isto no que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 ao 11. É o 4º mandamento que vamos ler. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 ao 11. Irmãos, por mais que você saiba um texto bíblico de cor, é bom você ler. Êxodo capítulo 20, versículos de 8 ao 11. Está escrito o seguinte: lembra-te do dia de sábado. Para quê? Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, aqui nos apresenta o sábado como memorial da criação. Você sabia que quando o sábado foi jogado por terra, mediante Constantino e o chifre pequeno, a partir de então, meus amigos, a teoria da evolução, de que o ser humano veio do macaco e que o mundo surgiu de uma explosão, ela ganhou força. Uma vez que o sábado foi lançado por terra, o inimigo conseguiu a vitória nesse momento, porque a incredulidade foi estabelecida com mais força. Irmãos, dê respeito à crença de cada ser humano. Se você não quer crer em Deus, você tem esse direito. Deus também te dá essa liberdade. Mas eu confesso a você, eu creio, irmãos, que é preciso você ter mais fé para crer na teoria da evolução do que crer na teoria da criação. Você tem um relógio e você passa na rua, alguém pergunta, né? Que horas são? What time is it, não é isso? What time is it o'clock, é isso? Que horas são no seu relógio? Aí você fala a hora, agora está a hora. Aí o rapaz pergunta, vem cá, como é que você conseguiu esse relógio?
Você fala assim, bom, há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás explodiu lá em Nova York uma fábrica de parafusos. E esses parafusos se juntaram no ar assim, bonitinho, bem pequenininho. E depois, há bilhões e bilhões de anos atrás, explodiu uma fábrica ali de cola. E começou a colar todos esses números. E há bilhões e bilhões de anos atrás, explodiu outra fábrica de plástico. E o rapaz falou assim, você ficou louco? Você está em sã consciência? Aí você fala assim, gente, para todo relógio existe um relojoeiro. Aqui temos um. Irmãos, para a criação existe um Criador. Como é que de uma explosão pode sair tudo perfeito na sua perfeita órbita? Preciso ter mais fé na teoria da evolução do que na criação. Na criação é simples. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E Deus cria mesmo. Deus é poderoso. E Deus não somente cria, mas Ele mantém pelo poder da sua palavra. Amém. Antigamente existia uma doutrina chamada deísmo, que diz que Deus até cria que Deus criou as coisas, mas que Deus dispôs o universo como alguém que fabrica um relógio e deixa ele funcionar à mercê das leis da causa e efeito. Não, irmãos, Deus ele intervém, Deus faz milagres, Deus cura, Deus liberta, e Deus para o tempo se for preciso. Mas Ele está, irmãos, no controle de todas as coisas, porque Deus ele é Criador, e como Criador você pertence a Ele porque Ele te criou. Você não pertence a você mesmo. Você não deve fazer o que dá na sua cabeça. Não é você que determina o seu presente nem o seu futuro. É você que deve pedir, Senhor, cumpra-se em mim o teu plano, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando a criatura, irmãos, quer viver independentemente do Criador, ele cai, ele se machuca, ele sofre, porque ele quer fazer a sua própria maneira. Mas deixe Deus guiar a sua vida. Agora você vai ver comigo na Bíblia o sábado como memorial da redenção. Olha que coisa maravilhosa. Redenção, irmãos, é resgate, é salvação. Abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. E nesse capítulo 5 você encontra a repetição dos 10 mandamentos. A palavra Deuteronômio significa repetição das leis. E veja aí, capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 12 em diante. O próprio título desse capítulo diz a repetição dos 10 mandamentos. Aí veja apenas o 4º mandamento, verso 12. Guarda o dia de sábado. Para quê? Para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro, que é o visitante, das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Até aí. Aí depois tem o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, enfim. Mas olha para frente, por favor. Irmãos, você percebeu uma coisa interessante? Aqui diz que guarda o dia de sábado, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Aí você fala assim, eu não fui não. Quem foi o povo hebreu. Quem foi foram os judeus. Eu não era escravo no Egito por 430 anos, eu não era nem nascido ainda. Por que eu tenho que guardar o sábado como memorial do que aconteceu lá no Egito? Irmãos queridos, aqui nós temos que entender algo maravilhoso. Preste muita atenção, porque o sábado está relacionado com libertação, com redenção, com resgate. Você sabe quanto tempo o povo de Deus passou preso no Egito como escravos? 430 anos. Imaginou, irmãos? É muito tempo. Amassando barros com os pés, para que com os barros fabricarem tijolos, e tijolos fabricarem palácios e obeliscos em homenagem a Faraó.
Irmãos, o povo de Deus era oprimido, o povo de Deus era pressionado, o povo de Deus era chicoteado. Era uma escravidão só. Só que Deus havia prometido um libertador. E do meio do povo surgiu ali, saiu, nasceu Moisés. E você sabe a história de Moisés. Irmãos, assim que Moisés nasceu, enfim, Faraó, possuído pelo inimigo, mandou matar as criancinhas de 0 a 2 anos de idade, assim como foi com Jesus. Moisés é um tipo de Cristo. E meus amigos, você viu que Deus tocou no coração da sua mãe. Sua mãe preparou um cesto, fechou bonitinho, colocou no rio Nilo. E aí quem encontrou o cesto? A filha de Faraó. O rio Nilo era adorado antigamente, era um deus para os egípcios. E aquela mulher viu o rio trazendo um cesto e falou assim: os deuses estão me trazendo um filho. Porque ela achou, falou: os deuses me trouxeram um filho. Que Deus que nada, não sabia de nada. Irmãos, quem deu a ideia de colocar no rio Nilo foi o Deus do universo. Por quê? Porque a filha de Faraó viu no Nilo e pensou que os deuses haviam mandado. Por isso ela pegou o filho, senão não teria pego. Ela pegou o filho e falou: vou criar porque os deuses me mandaram. Aí Deus, irmãos, com a sabedoria impressionante, levou a sua irmãzinha ali, e a irmãzinha falou: você quer uma babá para cuidar? Ela falou: quero. E aí a garotinha chamou a própria mãe para cuidar de Moisés. Irmãos, a primeira mulher na Bíblia que foi paga para cuidar do próprio filho foi a mãe de Moisés. E Moisés cresceu ali dentro, enfim, aprendeu todas as técnicas de guerra, aprendeu nas melhores faculdades do Egito, tinha todas as faculdades ativas, mas faltava as faculdades passivas. Aí Deus mandou ele para o deserto, e no deserto ele passou 40 anos. Eu assisti um filme da vida de Moisés, os 10 mandamentos, e eu achei interessante a narração que o narrador que estava ali fazendo. Moisés cai no deserto, ele torce ali um negócio, não sai nada de água, está com a boca seca. E o narrador diz, quando ele cai, praticamente assim desmaiado: agora o barro está pronto nas mãos do oleiro ou do obreiro. Quando as forças acabam, irmãos, é aí que Deus usa, é aí que Deus envia, é aí que Deus faz o milagre. Enfim, Moisés foi chamado por Deus, voltou no Egito depois, e teve o privilégio de ser usado por Deus para a libertação do seu povo. Irmãos queridos, é impressionante como Deus faz os milagres. E na libertação do povo, meus amigos, Deus falou assim: guarde o sábado, porque você foi servo na terra do Egito, mas o Senhor o libertou. Agora vamos fazer a aplicação. A história de Moisés você já sabe, vamos fazer a aplicação. Irmãos, olha para cá. A escravidão no Egito representa a escravidão desse mundo. Os escravos do Egito representam você e eu. Faraó é um tipo de Satanás. Só que Moisés é um tipo de Cristo. Amém? E queridos amigos, você também era escravo. Eu também era escravo. Nós éramos escravos de Satanás. O inimigo nos oprimia. Dor, lágrimas, sofrimento, angústia, o pecado. Irmãos, hoje esse mundo vive em pecado. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos jovens estão hoje escravos de Satanás? É a droga, é a bebida alcoólica, são as baladas da vida, são a vida, irmãos, ilícita. Tem muita gente que professa liberdade aí fora, mas é o contrário. Dando estudo bíblico para uma jovem, ela disse: pastor, eu não vou me batizar. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque se eu me batizar eu vou perder a minha liberdade. E eu falei: me explica direito. Ela falou: pastor, se eu me batizar, eu não vou poder mais ir numa balada, eu não vou poder mais dançar. Pastor, se eu me batizar, eu não vou poder mais tomar uma cachaçinha. Pastor, se eu me batizar, eu não vou poder namorar com meu namorado como eu namoro. Eu falei: minha amiga, desse jeito você não pode passar mesmo não. E ela falou: pastor, está vendo? Eu vou ser escravo de uma lei, tem que guardar o sábado, tem que ir para a igreja, não pode comer isso, não pode comer aquilo, eu vou ser escrava. Então eu vou perder minha liberdade. Então, pastor, como é que você quer que eu me batize? Eu falei: minha amiga, olha bem para mim agora e vamos ler a palavra do Senhor. Eu li João
quando diz, irmãos, 8 verso 32, que é o texto que deve estar na sua escola sabatina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei, agora eu vou provar para você que você é escrava. Eu vou mostrar na Bíblia que você é escrava pensando que é livre. Irmãos, eu mostrei para ela que o pecado escraviza. O pecado é uma desgraça. E eu falei assim, você é escrava e não sabe. Porque se você abandonar tudo isso aí, aí sim que você vai ser livre. Você vai ser liberta da escravidão de Satanás e vai ser uma serva de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. E eu disse a ela, o inimigo cativa, te leva lá em cima, entre aspas, depois ele passa uma rasteira, te joga na sarjeta, dá gargalhadas em você. Não brinque com o pecado, não brinque com aquilo que é sagrado. Tem muita gente aí fora, irmãos, que professa liberdade, mas é escravo e pensa que é livre. Mas eu digo a você, aquele que aceita Cristo, esse é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a lei de Deus, irmãos, é chamada na Bíblia de lei da liberdade. Está em Tiago 2, do 10 ao 14. Estão entendendo? Agora, meus amigos, Jesus veio a essa terra. Ele viveu 33 anos e meio. Numa sexta-feira, 3 horas da tarde, ele estava pendurado na cruz quando deu a vida e morreu. No sábado, Jesus descansou na sepultura. E no domingo de madrugada, ressuscitou. Com a morte, irmão, sepultamento e ressurreição de Cristo, ele libertou o ser humano. Ele libertou cada um de nós. E em nome de Jesus eu digo a você, você é livre. Você é livre para amar e ser amado. Você é livre para obedecer. O inimigo não pode mais escravizar você. Irmãos, por que o sábado está relacionado à redenção? Agora eu quero que você entenda muito bem. Jesus morreu na sexta, no sábado descansou na sepultura e no domingo ressuscitou. Muita gente fala, o dia do Senhor não é o sábado, é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Irmãos queridos, sabe por que Jesus ressuscitou no domingo? Porque ele guardou o sábado. Ele poderia muito bem ter ressuscitado no sábado, mas o sábado é o dia do Senhor, é o dia do descanso. E naquele dia, irmãos, Jesus Cristo estava ali, porque ele sepultou os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, cravou na cruz e foi sepultado e sepultou os nossos pecados. Ou seja, se Jesus não tivesse feito isso, irmãos, eu e você morreríamos em nossos pecados. E quando Jesus saiu da sepultura, ele saiu sem estar mais portando os nossos pecados. Saiu como vencedor da tumba. Assim é o cristão. Quando você, meus amigos, guardar o sábado, lembre que Jesus foi sepultado por você. Lembra que o seu pecado foi cravado na cruz e foi sepultado na tumba. Então você deve guardar o sábado como um memorial da redenção. Você deve vir aqui, irmãos, em atitude de gratidão, de louvor, porque um dia você foi salvo, foi liberto das garras de Satanás. Hoje você pertence a Cristo, ao Cristo vivo, que um dia sepultou os seus pecados. É por isso que diz a Bíblia, guarda o dia de sábado, porque você vai se lembrar que você um dia era escravo. Então quando você vir para a igreja aos sábados, não vem escolhendo pregador. Quem vai pregar hoje? Venha, meus amigos, dizendo o seguinte: eu vou para adorar o meu Redentor. Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou fazer lição só na sabatina, porque sou grato pelo que ele fez por mim. E assim o sábado tem uma conotação diferente. Além da criação, é a redenção. Amém? Amém. Você conhece a história daquele garotinho que fabricou um barquinho? Ele fabricou um barquinho bonito, tudo bem detalhado. E ele gostava de brincar na enxurrada. Quando chovia muito, colocava, né, a rua da casa dele era um pouco descida, e ele colocava o barquinho lá em cima na enxurrada, e a água levava, ele corria lá embaixo e pegava, colocava lá em cima e corria lá e pegava. Só que um dia choveu muito, a enxurrada estava muito forte, e ele colocou o barquinho, e quando ele correu não deu tempo, o barco foi embora, e ele perdeu o barquinho. Ficou triste, cabisbaixo. Mamãe, onde está meu barquinho?
Mamãe, e agora? Não dormi direito, não comi direito. A mamãe falou: filho, eu vou dar dinheiro, você vai fabricar outro barco. Mas mamãe, não é igual. Aquela foi o que fiz, mãe. E um dia ele estava passeando no centro da cidade e ele viu numa vitrine um barquinho para vender. Se aproximou e viu que era o seu barco. Estava bonitinho, novinho em folha. E ele correu dentro da loja, pegou o barquinho e já ia saindo. O dono pegou e falou: vem cá, onde você vai? Ele falou: não, eu peguei meu barco. Mas que barco é esse? Esse barco não é seu, não. Esse barco é meu. O dono falou da loja: não, como que é seu? Esse barco é meu. Foi eu que criei. Aí o dono falou: não, eu achei ele, estava perdido. E como ele estava perdido, eu achei ele é meu agora. E como é que você prova que ele é seu? Não, foi eu que fiz. Não, mas como é que você prova? Aí o garoto falou: o que eu tenho que fazer para tê-lo de volta? Você tem que pagar. E quanto é que custa? E custava um bom dinheiro. Irmão, não tem esse dinheiro? Bom, então o barco é meu, fica aqui na loja. O primeiro que aparecer compra. Não, o senhor segura ele aí. Segura ele por 3 dias. Ele chegou: mamãe, eu preciso de dinheiro. E a mamãe juntou o que tinha, deu para ele. Mas não dá ainda. E ele começou a ajudar, a capinar quintal. E foi, conseguiu dinheiro. 3 dias foi lá. Está aqui o dinheiro. Pegou o barquinho, saiu. Colocou o barquinho assim no alto. Falou: é, barquinho, você me pertence 2 vezes. Primeiro, porque eu te criei. Segundo, porque eu te comprei. Irmãos, você pertence a Jesus 2 vezes. Primeiro, porque Ele te criou. Depois, porque Ele te comprou. Você pertence a Deus. Amém? Amém. Irmãos, eu ainda quero avançar aqui, porque é o seguinte: agora você vai ver o sábado sendo guardado mesmo antes de ele ser escrito nos 10 mandamentos. Porque, irmãos, eu digo a você, quando Deus instituiu, estabeleceu o sábado, existia algum judeu? Não, só Adão e Eva. Ninguém pode afirmar, irmãos, que o sábado foi estabelecido para os judeus, para o povo de Israel. Lógico, o povo de Israel existiu depois que Jacó teve os 12 filhos. Aí teve as 12 tribos de Israel. Mas antes o sábado já era guardado há muito tempo. Os patriarcas, irmãos, Abraão. E agora veja como Deus pedia para o seu povo guardar o sábado antes dele escrever ali. Lembra de sábado para santificar. Êxodo capítulo 16, por favor. Verso 4 e 5. Êxodo capítulo 16, versos 4 e 5. Acompanha aí. Êxodo capítulo 16, versículo 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Verso 5. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Até aí. Irmãos, vagueando no deserto, não havia água e nem pão, não havia comida, mas Deus prometeu derramar todos os dias o maná. Sabe o que é o maná? O maná, meus amigos, é o pão dos anjos. Sabia? E é pão do bom, hein? Não é pão aí que tem essa, né? É pão integral, poderíamos assim dizer. Lógico, o maná eles pegavam e preparavam os pães, eles colhiam. Agora diz a Bíblia, irmãos, olha só: cada dia eles deveriam colher a porção para aquele dia. Só que ao 6º dia, sexta-feira, eles deveriam preparar em dobro. Por quê? Veja o verso 22. Êxodo 16, verso 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é